Muito bem, estamos aqui mais uma vez na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 9. Leremos o verso 1 e 2. Quer dizer, a nossa meditação está no versículo 1 e 2. Para fins de contexto, nós leremos até o verso 4, para uma compreensão um pouco mais ampla, né? E nossa vontade, na verdade, era passar horas aqui estudando sobre esse livro de Daniel. Vamos ler então. Está ali na tela também, né? Se alguém não tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, ali no slide. Está escrito assim: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aqui então versos 1 e 2. Vamos seguir o 3 e 4. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Deus de infinita graça, tua palavra tem sido lida, Senhor, mas só o Senhor pode abri-la para nós no Espírito, ó Pai, abrindo nosso entendimento para receber estas Escrituras, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, agradecemos e pedimos, ó Pai, as tuas bênçãos. Amém. Podeis assentar? Vamos primeiro ter umas pequenas considerações aqui neste assunto, depois vamos para o capítulo 12. Bem, amados irmãos, nosso tema é Entendi pelos livros. Daqui a pouco estarei lendo um parágrafo na mensagem Um homem correndo da presença do Senhor, e vocês vão ver nas palavras do profeta em Mombrana, ele falando que ele se refere a esse assunto de que entender pelos livros não é abrir o livro de geografia, de história, livro de matemática, livro de filosofia. Tudo bem, se Deus quiser que você tenha um conhecimento que cruze por estas linhas aí, Ele faz com que você leia assim. Até paro aqui para fazer uma pequena ressalva que vai ajudar. Eu disse que se Deus, dentro do plano dele, incluir que você conheça algo que está fora da Bíblia e que está num outro tipo de escrito, Deus fará com que aquilo cruze o seu caminho, ou você cruze o caminho daquela linha de conhecimento e leia sim algum artigo, tá? Já eu volto para as escrituras aqui, só para falar isso. Temos notícias, tanto nas mensagens, né, dita pelo profeta, como também testemunho que eu já ouvi de irmãos que contam que a sua conversão ou a conversão de algum irmão conhecido se deu através de um pequeno folheto. A pessoa nem saiu de casa com intenção de adorar a Deus, saiu para pescar, por exemplo, um dos casos que eu sei. E lá na margem do rio, outras pessoas que estiveram por lá, de alguma forma deixaram algum folheto. Por isso devemos carregar sempre o material evangelístico conosco. O maior material evangelístico é nós mesmos, a bênção de Deus conosco. Mas então, pessoa que tinha saído para distrair, para pescar, encontrou um folheto e ela poderia não ter dado atenção para aquele folheto, mas ela parou, pegou e olhou. E ali, quando foi ler, era um folheto desta mensagem. E ali foi o início, foi a gota d'água para começar, para chamar a atenção daquela pessoa. E ela então depois busca aprofundamento e crê na palavra e recebe a palavra e passa a seguir a Deus dentro desta mensagem. Então veja, um folheto que ninguém pensava que ia estar lá num lugar ermo. E assim o profeta em Mombrana fala que muitas das vezes
lendo um recorte de jornal, lendo alguma coisa, não que você vai sair por aí devorando todas as leituras de todas as coisas. Eu posso encontrar Deus, então, até num gibi, num livrinho qualquer. De repente, se Deus te inspirar, o irmão Brana, certa vez, ele tinha que esperar, não sei se para pegar o próximo ônibus ou trem, alguma coisa assim. E ele detestava ficar parado sem fazer nada. Ele saiu ali um pouquinho, foi numa banca e comprou um livrinho de 10 centavos. Imagina um livrinho de 10 centavos. Deve ser um livrinho que você pensa, isso aqui não vale nada. E começou a olhar ali. E ali tinha como que historinha infantil, alguma coisinha, alguma historinha. E dali ele tirou uma lição. Então, tem aquela lição que ele conta muitas vezes, do galinheiro, e tinha um galo que pensava que ele era o máximo, com aquela cristinha vermelha. Olha, veja como que eu... E assim por diante, eu não vou contar toda a história. E daí a pouco, ele vê que vem um outro galo correndo de lá e bate as asas e canta e fala assim, gente, eu tenho uma notícia de última hora aqui. É que o preço do quilo do frango subiu. E amanhã todos nós vamos para o matadouro. Todos nós, frangos, galos, galinhas, todo mundo desse galinheiro aqui vai. Quer dizer, então não adiantava eles ficar contando que era isso, que era bom, que não sei o quê, porque todo mundo estava condenado, né, ao matadouro. E o profeta então aplica isso aí. Os seres humanos, todo mundo, em Romanos fala assim, que todos estão destituídos da glória de Deus. Então todos nós nascemos como que condenados a morrer. Mas Deus interveio nisso e os seus, então, ele separa. Ele chega e salva. Ou seja, ele salvou, então ele chega e nos marca. Esses não, esses são marcados para viver. Então, graças a Deus. Agora, então, irmãos, Daniel, capítulo 9, verso 1 e 2, já trouxe para nós o assunto de que entendi pelos livros. Por quê? Porque o profeta Jeremias, um pouco antes desse assunto aqui, Deus, através de Jeremias, profetizou um cativeiro de 70 anos para Israel, porque Israel tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E Deus, então, deixou que eles fossem escravizados pelos inimigos. E os reinos gentílicos, ou os reinos dos gentios, quando eu falo isso, vocês só imaginam, na mente de vocês, separem dois grupos, os povos da terra. O povo judeu, né? O povo da nação judia, e os outros que não são judeus. Só para ficar mais fácil. Existem outras subdivisões, mas não vamos entrar aqui agora. Então, todo mundo que não pertencia à linhagem de Abraão, à linhagem dos judeus, então ficava como fosse o povo gentio. Não vamos entrar nos detalhes aqui, tá? De Sem, Cão e Jafé. Fica para uma outra oportunidade. E o certo é que quando o profeta se refere ao reino dos gentios, então, Babilônia, eu vou contar no dedo aqui, porque são só 4, tá? Então, é muito fácil. Então, Babilônia, Medos e persas, né? Medos e persas, gregos e romanos. Então, esses 4 nomes aqui. Então, os babilônicos, os medos persas, os gregos e depois os romanos. Esses 4 reinos que vieram, não foram, porque ficou no passado já, foram também, né? Vieram reinando de lá para cá. E no tempo de Jeremias, então Deus anunciou através de Jeremias, porque Deus não faz nada sem antes advertir o povo. Amós capítulo 3, verso 7, né? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Deus ia mandar um cativeiro de 70 anos? Sim. Só que daí permitiu que Jeremias escrevesse. Nem tinha papel, gente, nem caneta esferográfica, nada. Mas no modo como escreveu naquele tempo, creio que foi em pergaminhos, já daquela vez. Aqueles rolos, livros em rolos. E aquilo então ficou escrito, era a mídia disponível da época. E Daniel, sendo um jovem e inspirado por Deus, ele lia. E quando então o cativeiro aconteceu, Israel foi levado cativo para a Babilônia. E os babilônicos então começaram a cativar Israel, e quando os babilônicos passaram, ou seja, os medos e persas venceram os babilônicos, e agora passou a reinar, por isso aqui na leitura falou de Dário, rei dos persas. Aqui no versículo 1.
Dário, rei dos persas, porque já era o reino dos persas que estava mandando naquela época. Então Daniel estava lá no cativeiro como um dos cativos. E ele, lendo ali os escritos de Jeremias, que já havia ficado para trás, ele entendeu que o cativeiro era de 70 anos. E então, aí eu vou ler agora o parágrafo aqui na mensagem. Eu não posso esquecer de ler Daniel 12, tá? Daqui a pouquinho eu vou ler. O profeta fala aqui assim, ó. A mensagem é: um homem correndo da presença do Senhor. Tradução da Gravações à Voz de Deus. Pregada em 1965 no Tabernáculo Brana. O profeta fala aqui assim. Parágrafo 149. Ele fala assim, ó. Deixa o grande Espírito Santo que desceu na montanha lá o outro dia, rogo que ele sature. Logo eu comento o que é isso aqui. Rogo que ele sature cada coração aqui dentro com sua bondade e misericórdia, com entendimento. Veja que o profeta lembrou a palavra entendimento. Damo-nos conta, Pai, que é disso que necessitamos, é de entender. Amém. Veja a ênfase que o profeta está dando aqui. Pois, se não soubermos o que estamos fazendo, então como saberemos como fazer isso? Mas é necessário que tenhamos entendimento. Ó, já pela terceira vez dentro do mesmo parágrafo. É necessário que tenhamos entendimento, vírgula, como Daniel. Viu? Ele vinculou isso aqui a Daniel 9, versos 1 e 2. Como Daniel disse, ele tinha entendimento através da escritura de Jeremias. Então, o profeta é profeta, ele pode traduzir para outras palavras. Corre o risco de nós colocarmos outras palavras e às vezes não sermos bem-sucedidos, porque essas outras palavras possa ser que não corresponde ao mesmo assunto. Mas quando o Espírito Santo está no assunto, ele então faz com que ele providencia essas palavras quando precisa ser traduzido para a linguagem atual. Porque veja agora, no ano em que nós estamos, isso aqui foi escrito muito antes de Cristo, não sei quantos anos antes de Cristo, no Antigo Testamento. Porém, o profeta Imam Brana utilizou em 1965 nessa pregação. E hoje estamos aqui usufruindo da unção desta mesma pregação. Então, é claro que como o tempo passou, as linguagens foram atualizadas. Então, muitas das vezes nós temos quase que obrigatório falar na linguagem de hoje, para que nós compreendamos. Agora, temos que ter muita prudência e deixar que o Espírito Santo comande. Mas aqui, a segurança que eu sinto aqui e transfiro para vocês é que não sou eu. O profeta mesmo, ele vinculou, vocês viram aqui, o entendimento que Daniel teve lá pela Escritura. Daniel disse assim, entendi pelos livros. Não foi isso na leitura? Mas o profeta fala aqui agora, que Daniel entendeu pelas Escrituras de Jeremias. Então, livros e Escrituras para a linguagem que estamos falando agora. Então, quando falar entendi pelos livros, o profeta está nos levando para a Bíblia. Os livros da Bíblia. Então, quando você lê os livros da Bíblia, você está entendendo, e entende, você está captando isso pelas Escrituras, entendendo pelos livros também. Tá. Pelas Escrituras de Jeremias. E Pai, temos entendimento através da Escritura do Espírito Santo. Isso aqui é muito... Isso aqui, para mim, não tem como mensurar, não tem como medir isso aqui, irmãos. Talvez eu não consiga colocar da maneira como Deus me mostrou, mas oxalá vocês captem isso aí. O profeta deu ênfase, chamou de os livros de Jeremias, chamou de Escrituras, que permitiu Daniel fazer o vínculo, o conhecimento, e agora, hoje, nem Daniel e nem Jeremias não estão aqui mais em pessoas, mas tanto a Escritura de Jeremias quanto a de Daniel está aqui. Amém. E o profeta, no meio disso, está uma interface, para poder, entre nós e esses assuntos. Tá? As meninas todas aí. Então, ó, o profeta Imam Brana está aqui como um entendedor. Alguém que recebe isso das Escrituras e vira para nós através da mensagem e fala, ó, isso é isso. Agora, o profeta falou aqui, ó, vou reler essa frase. E Pai,
temos, agora é nós, temos entendimento através da Escritura do Espírito Santo, ao Ele revelá-la a nós nesta hora. Dá-nos, Senhor, os desejos que temos por Ti. Suavemente pedimos isto, Pai, para a Tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, então eu li um pouco lento, né? Para que ficasse garantido que todos captem isto e esse vínculo, essa costura que aconteceu aqui agora, essa junção de cabos. O irmão Brana juntou, né? Pegou lá, juntou Jeremias com Daniel e conosco. Então, escrituras de Jeremias, de Daniel e as do Espírito Santo. Então, a escritura hoje, o Espírito Santo revelando para nós. Mas vocês devem recordar que no cabeçalho, aqui no início do parágrafo, tá? Não vou ler tudo, mas o profeta falou aqui, deixa o grande Espírito Santo que desceu na montanha lá o outro dia. Quem é esse Espírito Santo que desceu lá na montanha outro dia? Por isso, era vantajoso ler mais do que isso aqui. Vim lendo os parágrafos anteriores para vocês verem qual é a montanha que o Espírito Santo desceu outro dia. Na mensagem Qual é a atração sobre a montanha? Eu não trouxe ela, não vou ler, fiquem tranquilos aqui, mas se eu fosse ler, fica na gravação, parágrafo 141, mensagem Qual é a atração sobre a montanha, e aí, como diz, dá-lhe ler parágrafos, pelo menos até os 153. 141 até o 153, dentro da mensagem Qual é a atração sobre a montanha, há um conhecimento muito gostoso de saborear dentro desse assunto. O profeta fala, e essa confusão toda, né, que está aí com as pessoas, aí ele conta sobre a descida do anjo forte lá no Monte Pôr do Sol. Então, o título da mensagem, Qual é a atração sobre a montanha? Então, eu só vou relembrar aqui para vocês, nessa mensagem, o irmão Brana fala várias vezes de montanha. Isso não dá direito a nós de fazer uma doutrina, formar uma doutrina, desenhar uma montanha e formar uma doutrina da montanha. Não dá direito de fazer isso. Mas nos dá, assim, nos chama a atenção, porque o profeta pregou com esse tema, porque o Espírito Santo guiou ele a pregar e falar sobre a montanha. Vou citar alguns aqui. Monte Sinai. Lá apareceu o quê? Fogo misterioso para o profeta Moisés. E revelou para Moisés o plano de Deus. Nós encontramos que no Monte Nebo também Deus falou com o profeta. Vamos assim para caminhar rápido. No Novo Testamento, nós temos o Monte das Oliveiras. Que monte onde Jesus orava. O Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado. O monte, olha quantas vezes estou repetindo a palavra monte, o monte da transfiguração, onde Jesus subiu e se transfigurou diante dos seus discípulos. E então você vê Deus agindo sobre esses montes. O outro monte, onde Jesus entrou em Jerusalém, para quem leu nos evangelhos, está lá assim, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aquela leitura que Jesus entrou montado num jumentinho. Muitos aqui lembram dessa leitura. E os católicos ali tirou a doutrina do Domingo de Ramos. E eles cortavam ramos naquele tempo e ia colocando e falando assim, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, né? Glória a Deus nas alturas. E eles, hosana nas alturas. E aí ia colocando ramos no caminho e abanando com as palmas, né, com os ramos, a chegada de Jesus montado em um jumentinho. Aquilo era a entrada do rei, né, do rei Jesus em Jerusalém. Então, aquilo veio também do alto de um monte, vindo o rei, tão humilde naquele jumentinho. Então, o profeta, na mensagem Qual é a atração sobre a montanha, ele lembra, ele faz menção desse assunto aí. Só que daí, o irmão Brana, depois de fazer isso que eu falei para vocês, essas menções, olha o que ele vem e fala. Aí do 141 para frente, no parágrafo, lá na mensagem Qual é a atração sobre a montanha, aí ele começa a falar da nossa contemporaneidade. Agora é comigo e com você. Agora, o profeta fala, eu estava lá outro dia, e aí foi aquela vez lá que ele foi tirar o carrapicho da roupa, né, aquele coisa que grudou aqui, e uma grande explosão, e 7 anjos estavam diante dele. É esses 7 anjos que a gente canta aqui, né, que formou a constelação, e isso não é pouca coisa, isso é muita coisa para nós. E
tem a ver com Daniel 12, daqui a pouco eu vou ler, e como eu pretendo remir aqui o tempo, eu não vou começar a fazer todos os vínculos, mas já vou antecipando. Daniel 12, e está vinculado com Apocalipse capítulo 10, verso 1 ao 7, que está descrito dentro da mensagem também com a atração sobre a montanha. O irmão Breno fala assim, é aquilo de Apocalipse 10, do 1 ao 7. Isso agora virou história. Quem lê lá na mensagem, o profeta vai falar assim, que isso uma vez era profecia. Isso era profecia, mas agora é história. O que uma coisa vira história? Quando ela se cumpre. Então significa que aquilo está cumprido. O homem vestido de linho, que pôs um pé sobre a terra, outro pé sobre o mar. Inclusive o hino falou, né? E assim sucessivamente. Não vou adentrar, tá? Mas são assunto muito gostoso, irmãos, de nós entrarmos e usufruirmos aqui. Mas, então foi lido aqui, vocês já viram, o Espírito Santo que desceu lá na montanha o outro dia, rogo que ele sature cada coração aqui dentro com sua bondade e misericórdia e com entendimento. Ponto, aqueles pontos que não é o último, que continua a leitura, mas aí eu não vou ler mais aqui. Só quero, eu prometi que eu diria isso aqui. O que o irmão Brando está dizendo aqui com sature? Saturar é passar da medida assim, ó. Quando você vai encher o copo, vai encher o prato de comida. Uma vez a Thalita riu de mim, ela era bem pequenininha, e eu fui pondo arroz e esqueci, distraído. Quando eu olhei, estava uma montanha de arroz. Aí eu fui lá e voltei, o arroz estava limpinho. Falei, parece que eu estou pensando que o arroz vai fugir da panela, né? Estava transferindo o arroz da panela tudo para o meu prato. Então, saturar é você colocar qualquer coisa assim, acima, dá para satisfazer e você ainda pega mais. Se vai encher o copo com água, transborda. Então o irmão Brando está dizendo assim, que é para o Espírito Santo fazer isso, encher nós com a bondade dele. Amém. E não deixar faltando um pouquinho de bondade, não. Vamos supor que dentro de mim cabe tanto de bondade, o profeta está falando assim aqui, encha nós da tua bondade até saturar. Todo mundo entendeu? Que é para encher, para a gente ficar muito bom mesmo. Só que ele falou só bondade, ele falou também com entendimento. Então, o entendimento de Deus é para transbordar dentro de nós. E isso aqui, então, vai nos vincular, vai nos linkar com as outras bênçãos. E nós, então, navegaremos. Veja como que cada época tem a linguagem apropriada. Hoje, falar em navegar é super simples, né? Qualquer criança dessa entra e navega na internet, não é isso? E isso aqui é navegar. Isso aqui é navegar nas Escrituras, não é isso? Então, você sobe para uma etapa mais alta e você, então, navega nas ondas do Espírito. Isso é muito gostoso, né? Bom, vamos ler Daniel 12, porque senão o tempo voa. Daniel 12, já que o nosso assunto é entendimento, né? Nossa ênfase é sobre entendimento. É entendi pelos livros. Então, Daniel 12, o vento fica me ajudando aqui, né? Passando as páginas. Daniel 12, irmãos, a partir do versículo... Ou seja, o versículo 3 e 4... Vamos ler o 3 e 4. Se Deus andar a ler mais um pouquinho que isso, eu creio que eu preciso também do 9 e o 10. O 3 e o 4 e o 9 e o 10, pelo menos. Vocês vão ver o vínculo que isso aqui tem com entendimento. Por quê? Naquele tempo, o entendimento que Deus deu a Daniel fez com que ele então tivesse acesso a essa revelação. E quando Daniel enxergou isso, e isso estava projetado, apesar de ser dado a ele naquela época, mas isso tinha um longo alcance, parecendo aqueles raios laser. Você liga aquela lanterna de laser e aqueles vai em linha reta a perder de vista. Então, Daniel teve como que uma visão a laser, claro, mais poderosa do que o laser. E ele enxergou aqui nos nossos dias, irmãos, de lá para cá. Não só isso, hoje aqui. Ele enxergou, passou da grande tribulação para frente. A grande tribulação não são 3 anos e meio? Aí, na linguagem de Daniel naquele tempo, é assim, ó. Tempo, um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Aí, vocês ficam tranquilos. Ó, um tempo é um ano. Tempos, 2 anos, então já é plural. Então, um tempo foi um ano, tempos foram 2 anos, mais o primeiro ano, mais um com mais 2, 3, e metade de um tempo. Então, metade de um tempo, metade de um ano. Você junta, então, tempo, anota 1. Tempos, coloca mais 2. É o plural do tempos, né? Tempo. E mais
metade. Então, 3 anos e meio, que é a grande tribulação. Então, Daniel, de lá ele viu tudo isso. Vamos ler aqui, então, para vocês verem. Ó, os sábios, tem versão da Bíblia que fala os entendidos, tá? Essa palavra que sábio está escrito assim, os entendidos, pois, resplandecerão. Mas eu vou ler como está aqui na minha Bíblia. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Não pense que isso aqui é o pastor, é o profeta. Isso aqui somos todos nós cristãos. Eu tenho outras mensagens, como o Brana coloca, no patamar de entendidos. No finalizar no versículo 10, vocês vão ver que fecha, todos os eleitos estão nesse patamar, nesse nível de entendidos, tá? E tu, Daniel, fecha estas palavras. Ó, isso aqui é selar, fecha, é selar. Fecha e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Agora, aqui é onde eu posso ir direto para o 9 e 10. Não sei como é que eu estou de tempo. 20 e 31. Ih, irmãos, está ficando tarde já. Deixa eu ler essa parte aqui, porque eu não vou ler mais literatura, mais mensagem. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros 2, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. Aqui vocês não sabem quem é que estava, é porque eu não li o verso 1 primeiro, e não vou ler agora, mas são anjos, tá? O anjo do Senhor vestido de linho. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até ao fim das maravilhas? Então Daniel, o profeta, se interessou pelo tempo. E ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, vírgula, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão. Amém. Então, os sábios entenderão. Então, se você entendeu, se nós entendemos pelo livro, nós somos esses sábios. Entendeu? Bem, agora, irmãos, estamos prestes já para irmos para a Santa Ceia. Eu vou trazer aqui umas outras escrituras, eu vou tentar ler aqui na Bíblia digital, porque eu vou remir o tempo. Vou conseguir ser mais ágil, só para deixar para que vocês vejam, não vai esgotar, esse assunto aqui ele continua. Entendimento. Deixa eu pegar aqui rapidinho, irmãos, buscar. Entendimento, Novo Testamento. Só um momentinho. Lucas 10, 27. Respondendo ele, disse, amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Amém. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, adorar a Deus envolve, tá vendo? Se adora com o dedo, com a mão, com o ouvido, com a boca, com tudo, mas também com o entendimento. Eu não vou pegar tantas escrituras. Essa foi São Lucas 10, 27. Eu anotei aqui no meu caderno, mas eu estou com pouco espaço. A gente fica assim, bastante tímido aqui, né? Com pouco espaço. Lucas 10, 27. Romanos 12, 2. Eu vou ler essa aqui também. Eu estou deixando várias outras. Romanos 12, 2 fala assim, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu não consigo ver isso aqui de outro jeito. A questão do entendimento vocês já captaram tranquilamente. Agora é só dando um reforço. Eu não consigo ver isso aqui
diferentemente, porque o que eu vou falar para vocês está conectado com outras escrituras. Por exemplo, lá nos Provérbios, quando fala assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, não é isso? Significa que Deus começa com um brilho menor. Igual no celular, você regula se a tela quer ela mais acesa ou mais apagada. Então Deus começa com um brilho mais calmo e Ele vai abrindo ele aos pouquinhos para nós. É isso que a Escritura está mostrando. E, para poder remir o tempo, lá de Provérbios, eu vou lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Agora aqui em Romanos, o que isso tem a ver? Aqui está mostrando que o profeta fez paralelo com as eras, com a ciência, aliás, durante as eras. Ele pregou contagem regressiva, a era da carroça, a era do carro, do motor, do carro automóvel, mas também pregou a era do avião e a era do astronauta. Hoje a nossa era de quê? Do astronauta. Estamos em órbita, né? Certo. Então o profeta tomou assim, o direito de ligar a ciência, a evolução da ciência, e mostrando que Deus também evolui. Então hoje não estamos na era digital? Já atravessando a era digital? Então deixa eu usar isso aqui, tá, irmãos? Me permita, tá? Eu sinto bem com isso aqui, ó. Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então ele quer uma transformação na nossa vida. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ah, mas então porque eu era isso, agora tem que ser aquilo? Não, o entendimento de Deus, ele vem vindo lá de trás, só que ele vem sofrendo renovação. Renovação. E como essa renovação? É uma espécie de atualização que Deus faz. Deus instalou em nós o sistema dele. E ele vai abastecendo esse sistema. Quantas vezes eu estou querendo usar meu computador? Tem vezes que eu estou na sala de aula, falo, agora eu vou fazer a chamada, né, dos alunos, e aí passo o exercício, eles começam a fazer lá, resolver, eu abro e começo, aí dá bem naquela hora, aparece uma mensagem lá, o Windows, a atualização do Windows. Se temos um aluno do ensino médio, até olhou e falou assim, ele viu a tela, professor, quer que eu cancele isso aí para não ficar atualizando? Porque bem na hora que você quer usar, o Windows também quer atualizar. Certo, mas eu quero mostrar o seguinte, que se programas de informática, para poder manter com eficiência, ele vai sempre atualizando, não é isso? Porque senão chega um ponto que você não consegue trabalhar mais com eficiência. Então Deus também sabe disso. Ele sabe que Satanás é muito esperto. Satanás é muito esperto e vai renovando as astúcias dele para atacar nós. E ai de nós se não tivermos atualização vinda de Deus. Então nós estamos sempre na frente. Satanás pensa que ele está na frente. Na tecnologia. Tem um modo de chamar isso aí, a tecnologia da informação, parece assim, Wesley? Que vai na ponta, que vai puxando a ponta do progresso, né? Vai desenvolvendo. Só que enquanto vai sendo desenvolvido isso na ciência, lembra que eu estou com liberdade de fazer isso porque o irmão Brana falou também. Lutero foi na era da carroça e Wesley foi a era do carro a motor motorizado. Mas os pentecostais, 1906 para cá, já entrou na era dos irmãos Wright e Santos Dumont para nós aqui no Brasil. Que o avião foi inventado nesses... Tem uma controvérsia, mas o Brasil inventou o avião e os Estados Unidos também inventou o avião. Uns falam assim, não, um não sabia do outro. O nosso brasileiro, Santos Dumont, estava inventando o avião, mas os irmãos Wright também estavam inventando o avião. Então fica com quem você quiser. Mas isso marcou a era dos pentecostais. Avião é ótimo. Né, ele sai do chão e voa lá nas alturas, acima das nuvens. Mas aqui está o astronauta, que passa e sai fora da órbita da Terra e entra na órbita de outros corpos celestes. Então o profeta comparou a noiva acima de tudo isso aí. Certo, se ele fez essa comparação e pregou contagem regressiva, que é para a saída do foguete, da nave espacial, isso aí é o nosso arrebatamento. Estamos em contagem regressiva. Nós estamos em quarentena nesse mundo. A noiva está numa quarentena contando em contagem regressiva. Na hora que chegar no menor valor, então dispara-se. E nós então teremos a transformação de corpos. Aguarde que num desses momentos vai começar a aparecer alguns irmãos que já dormiram no passado. E aí você pode já ficar, já sei, é o rapto está acontecendo, já vai acontecer, porque eu encontrei a irmã fulana, eu encontrei o irmão fulano. Né? A irmã ligou para mim que encontrou que um certo irmão, uma certa irmã apareceu para ela. Então dentro de um abrir e fechar de olho, você vai ser transformado. Eu serei transformado. E nós, então, nos encontraremos aqui na Terra, ainda na dimensão oculta, né?
oculta para o mundo, e depois, então, vamos subir e encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Então, esse é o sistema de informação de Deus que está indo na frente do de Satanás. Então, Satanás não consegue, porque quando ele pensa que vai alcançar a noiva e vai nos impedir, o nosso sistema está na frente. Agora, isso é entendimento. Isso é entendimento, e eu parei aqui, mas eu quero encerrar em 1 João, capítulo 5, tá? Eu parei em Romanos 12. Então, Romanos 12, só para ficar... E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é nos ir levando de glória em glória, né? Aí, passando alguns aqui, deixa eu ver quais que eu anotei. 1 Coríntios 14, 15. Também essa que eu vou ler. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Olha o que nosso sábio apóstolo Paulo disse. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Maravilhoso. Amém. Esses hinos que cantamos aqui foram cantados com o entendimento. Você vai cantando, tem hora que não tem como, você não está nem querendo dizer amém, nem glória a Deus, nem nada, você está ali bem tranquilo, saboreando o hino, mas quando você vê, você já falou amém, glória a Deus, porque você está cantando aquilo que está, você está dentro, você se sente no cursor ali da música do hino, aqueles picos, né, que acontecem na música, assim, quando está tocando o áudio, você se vê ali junto, ali dentro, porque você é uma partícula dentro desse assunto. Então, isso é orar e cantar com entendimento. Tá, outra aqui, 2 Coríntios 4, 4. A gente vai deixando as outras. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, na contramão disso aqui, enquanto nós vamos tendo entendimento atualizado, né, sofrendo atualizações por Deus, os incrédulos vão tendo esse tipo de entendimento cegado, né, ofuscado, e não vão compreendendo. E 2 Coríntios 10, 5, 2 Coríntios 10, 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, para nós somos como as outras pessoas, conhecemos as coisas que elas conhecem, mas aqui fala, levando cativo todo o entendimento à obediência de Deus. Então, tudo que nós sabemos, tudo que nós fazemos, nós queremos que isso seja canalizado para obedecer a Deus. Bem, então, eu vou para a última, senão eu vou delongar muito. Deixa eu passar aqui e pegar a primeira carta de João. 1 João capítulo 5, verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, que Deus nos abençoe. E quando o profeta pregou sobre a marca da besta, então ele leu a escritura de Apocalipse 13, 18, que falou assim, que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de homem, ou o número de um homem, e o seu número é 666. Então, não vamos adentrar agora para este lado, nós vamos orar por esta parte e vamos para a ministração. Vamos nos colocar de pé. E a seguir já vou ler 1 Coríntios, capítulo 11, para a ministração da Santa Ceia. Vamos orar nesse instante. Amado e bendito Deus, obrigado por esta parte, esta porção que o Senhor nos serviu nesta noite. Ó Pai amado, claro, ficou muita coisa, muitas escrituras de fora, mas de fora apenas, ó Pai, deste ato, desta celebração. Mas no espiritual, na linha do Espírito, eu sei que tudo isso está incluído, meu Pai. E o Espírito Santo continuará trazendo tudo que for necessário, toda a escritura, toda a lembrança, Pai, à nossa mente. Pois uma das missões do Espírito Santo nesses últimos dias é fazer-nos lembrar de todas as coisas que o Senhor Jesus nos disse. E nos disse como? Através das Escrituras. Então, Pai amado, continue instruindo teus servos e servas, ó Pai. Tanto aqui, ó Pai, nesse culto presente, quanto
no culto, ó Pai, também à distância, para quem ouvir na gravação. Pai amado, que cada um daqueles e daquelas que são predestinados para esta bênção, alcance a sua porção também. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém.